clico, já disponibilizo todo o trabalho. Então, começou a gravar a aula agora. Nós temos que distribuir até o dia 11 de maio o total de 20 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês, de hoje para amanhã, um conteúdo para vocês fazerem um trabalho. Esse trabalho vai ser em formato de questões. E o segundo trabalho, ele vai ser eu estou estudando se vai ser entrega de texto ou entrega de vídeo. Para as outras turmas, para as outras turmas da administração, pessoal do 7º período, eu estou fazendo um seminário, porque o meu segundo trabalho seria de apresentação. Então, como nós não estamos em sala, eu estou elaborando temas para que vocês façam mini apresentações de aula. Pode ser só áudio ou pode ser só vídeo, certo? Quais são os prazos? Os dois trabalhos, um mais simples, ele vai ser entregue na quarta-feira da semana que vem, e o outro, ele tem que ser entregue até no domingo, até dia 10, porque dia 11, que inclusive é aniversário do meu filho, é o dia de lançar as notas no portal. Certo? Eita. Estamos apertados. Não, mas esse trabalho de vídeo, ele vai ser, eu estou pensando em algo em torno de 2 a 4 minutos no máximo. Então, é mais rápido do que fazer ele por escrito. Por isso que eu pensei... Só repete aí para mim, qual que é as datas mesmo, João Paulo? O primeiro trabalho, o questionário, é para quarta-feira. Acho que são 3 questões. Essas 3 questões, elas podem ser realizadas em até trio. Ou seja, uma questão para cada um do grupo. Certo? Certo. Porque aí não sobrecarrega ninguém. Com relação aos vídeos, eu vou disponibilizar os temas, vocês dividirão entre vocês da forma que melhor aprouver, e são vídeos de 2 a 4 minutos. Professor, eu não quero fazer o vídeo, eu posso fazer um texto e enviar? Pode. A questão do vídeo é que ele é mais rápido. Certo? Certo. Aí essa do vídeo aí, alguma coisa, é dia 10. Dia 10. E o próximo é quarta-feira, a próxima aula? Não, o próximo é para quarta-feira. Eu vou disponibilizar... Dia 6, né? Quarta é dia 6, eu confesso que eu não sei. Segunda é 2, segunda é 4, é dia 6. Para o dia 6. Esse aí é o questionário que o senhor vai passar? Isso, são 3 questões para vocês fazerem em trio. Ok. É para não sobrecarregar ninguém. Parece que vocês estão com um monte de trabalho. Todos os professores estão passando trabalho essa semana, né? Tá muito apertado, muito apertado. Mas vai dar certo. Ok. É por isso que eu estou sugerindo que vocês façam o vídeo, porque o texto vai tomar um tempo danado. E o vídeo eu vou disponibilizar alguns temas, provavelmente vocês já tiveram esse conteúdo ao longo do curso da graduação. Então, acredito que não tenham dificuldade. Certo, gente? Certo. O povo não está a fim de aparecer, então vamos embora. Então, nós vamos começar pelo agravo regimental. Elisbélgica, eu perguntei para a Irineide se ela havia assistido os vídeos que eu disponibilizei no YouTube. Você chegou a assistir também? Bom, professor, eu assisti alguns, mas eu não estou lembrada assim. O dessa semana? Eu acho que eu não assisti. Do agravo regimental e do agravo de petição. Não, esses eu acho que não assisti, João Paulo. Comecei a assistir, parei.
Não, eu vou pedir para que depois vocês assistam ele. Uhum. Certo? Certinho. Então, beleza. Pessoal, então, vamos lá. Vamos começar. Ô, Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite. Parece que chegou mais gente aqui. É o Vinícius. Aí, aqui eu estou apresentando. Tem 5 pessoas, mas eu que estou 2 vezes. O agravo regimental, pessoal, ele também conhecido como agravo interno em alguns tribunais. Ele é um recurso que ele tem por finalidade atacar a decisão monocrática proferida em um órgão colegiado. Ou seja, eu tenho que, via de regra, vislumbrar um segundo juiz de admissibilidade, ou o juízo ad quem, e nesse segundo juízo de admissibilidade, eventualmente o meu recurso foi denegado seguimento ou foi extinto, foi suspenso, seja lá qual for. Desde que isso aconteça por decisão monocrática, será necessário agravar, interpor o agravo regimental, para que esse meu recurso saia dessa decisão monocrática e vá para o colegiado. Que o colegiado ratifique ou que o colegiado retifique aquela decisão individual, aquela decisão monocrática. Ou seja, o agravo regimental, ele tem por função debater dentro do mesmo órgão questões de segundo juiz de admissibilidade. A única exceção a essa análise do segundo juízo de admissibilidade é o que acontece quando dá oposição de embargos no TST. Por quê? Porque se porventura o TST, a turma, denegar seguimento aos seus embargos, você não vai interpor o agravo de instrumento. Nesse caso, é a única hipótese em que você, no primeiro juízo de admissibilidade, no juízo ACO, você vai interpor o agravo regimental. Ou seja, aquela máxima que eu costumo falar, que denegou seguimento, cabe agravo de instrumento, ela tem uma exceção. E essa exceção acontece exatamente no TST, tendo em vista que a denegar seguimento ao recurso de embargos vai caber o agravo regimental. No CPC, aplicável de forma subsidiária à CLT, nós temos a previsão desse recurso nesse artigo que está destacado aqui, no artigo 1021. Já na esfera trabalhista, a regulamentação para a interposição desse recurso, ela fica restrita aos regimentos internos dos tribunais, do Tribunal Superior do Trabalho e de todos os outros tribunais regionais do trabalho. Eu destaquei aqui o 235 do regimento interno do TST, o artigo 2º, o artigo 175 do TRT da 2ª região e o artigo 279 do TRT da 15ª região. Alguém vai falar que eu não coloquei o da 3ª, que é o de Minas Gerais. Mas isso não foi um lapso de memória. É porque 2 slides à frente, nós teremos ele transcrito aqui no material. Então, pessoal, é o agravo regimental o recurso a ser interposto contra decisões monocráticas em órgãos colegiados. Esse primeiro conceito ficou claro? Alguma pergunta do que eu falei até agora? Podemos prosseguir, então? Certo. Aqui, eu traço a diferença entre o agravo de instrumento e o agravo regimental. Aqui, esse fluxograma aqui, ele seria a regra. Então, em se tratando de denegar recurso no primeiro juízo de admissibilidade,
eu interponho o agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, o que ele faz? Ele remete o meu processo para que esse agravo seja julgado pelo tribunal. Já o agravo regimental, ele, via de regra, vai ser interposto contra decisão proferida no segundo juízo de admissibilidade, no juízo ad quem. Ou seja, aqui já não caberia mais o agravo de instrumento. O recurso a ser interposto seria o agravo regimental e eu não tenho que remeter o processo ao tribunal, porque ele já está no tribunal. Então, eu remeto esse julgamento ao pleno, ao colegiado. Eu remeto ao órgão dentro da organização do tribunal que seja competente para julgar aquele recurso. Ontem eu fiz esse desenho aqui para o pessoal do nono A. Vamos supor que isso daqui fosse a organização da Justiça do Trabalho. Aqui eu tenho TST, aqui eu tenho TRT, e aqui eu tenho a Vara do Trabalho. O agravo regimental, ele vai ser julgado dentro de um mesmo grau de jurisdição. Se eu tenho um agravo de instrumento que pega o processo daqui e leva para cá, o meu agravo regimental, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o processo aqui no singular e vai remeter aqui mesmo para o colegiado. Ou seja, não haverá a remessa desses autos para o tribunal hierarquicamente superior. Certo? Ok. Aqui é o que eu havia comentado com vocês. Nós temos a transcrição expressa do artigo 166 do regimento interno do TRT-3 da nossa região. Aqui eu tenho a tipificação ou a delimitação para quem que eu vou remeter o meu agravo regimental quando eu interpor esse recurso na estrutura do TRT-3. Então, eu tenho a possibilidade de remessa para o pleno, a possibilidade de remessa para o órgão especial, a remessa dos dissídios coletivos e individuais, quando se tratam de processos de competência originária do TRT, e eu tenho ainda a competência para as turmas. Um parênteses que eu gostaria de abrir aqui, nesse terceiro. Essa remessa para a sessão de dissídios, ela possibilita, por exemplo, a interposição de agravo regimental contra a decisão interlocutória. Professor, me dê um exemplo. Nós sabemos que tem ações que já nascem no segundo grau de jurisdição. Um exemplo de uma ação que já nasce no segundo grau de jurisdição seria o dissídio coletivo. Então, supondo que a minha inicial seja indeferida, eu tenho a ferramenta do agravo regimental para fazer com que esse tribunal, que o órgão colegiado, ele analise essa decisão que indeferiu a minha inicial. Ou seja, no slide anterior, nós falamos do segundo juízo de admissibilidade, que comportaria o agravo regimental. Aqui, nós já estamos falando de possibilidade de agravo regimental quando houver indeferimento da petição inicial. E isso ocorre pelo seguinte: o agravo regimental, ele tem que ser julgado pelo órgão colegiado que esteja superior ou hierarquicamente acima àquela decisão monocrática. Então, essa terceira hipótese aqui, ela representa, na verdade, uma particularidade, não é uma exceção, não é que excepcionalmente o agravo regimental
ele possa ser interposto contra a decisão interlocutória. Na verdade, isso é uma particularidade que, em se tratando de dissídio coletivo, do indeferimento ou de uma decisão interlocutória, será cabível a interposição do agravo regimental. Isso ficou claro, pessoal? Sim. Sim? Vamos prosseguir, então. Aqui eu tenho as mesmas tipificações para o TST. Então, o que eu tenho que lembrar daqui? Aqui eu tenho que lembrar, principalmente, que dentro do tribunal, deixa eu pegar a caneta aqui, vou pegar uma cor que destaca, porque amarelo não vai destacar. Pensem o seguinte, aqui é o tribunal. Nós aprendemos no direito que não existe escada, mas vamos considerar para a gente fixar a hierarquia. Dentro de um tribunal, eu preciso entender que eu tenho o desembargador, eu tenho a turma, eu tenho as sessões especializadas, eu tenho o órgão especial e eu tenho o pleno. Então, dentro de um mesmo tribunal, cada um desses que eu falei representam órgãos dentro do tribunal de hierarquia diferente. Ou seja, eu tenho que pensar no agravo regimental como uma hipótese de estar em um tribunal e dentro desse tribunal haver diversos níveis de hierarquia. Ou seja, havendo a possibilidade, o meu processo ele tem que ir para o colegiado para que aquela decisão seja analisada, para que ela seja mantida ou para que ela seja revista. Certo? Quanto ao prazo para interposição, o prazo para agravar, 8 dias, e o prazo para contraminutar ou contrarrazoar, o mesmo. Aqui eu vou abrir um parêntese, outro, né? Já é o segundo, o terceiro que eu abro só nessa aula. O CPC, ele prevê a interposição do agravo regimental no prazo de 15 dias. No entanto, vigora na Justiça do Trabalho a uniformização do prazo recursal, de forma que, em que pese a fundamentação esteja prevista no CPC, se a gente estiver utilizando o agravo regimental na estrutura trabalhista, o seu prazo de interposição acompanha o prazo geral, ou seja, 8 dias. Eu já vi uma pergunta sacana, extremamente sacana, perguntando se, tendo em vista que eu não vou lembrar o certo enunciado, mas seria mais ou menos o seguinte: tendo em vista que a previsão legal do agravo regimental encontra-se no CPC e não na CLT, seria a sua interposição uma exceção à regra da uniformidade do prazo recursal? Qual que é a resposta disso? Não. Todo recurso na Justiça do Trabalho, exceto os embargos de declaração, serão interpostos no prazo de 8 dias. Os recursos que não serão julgados dentro da estrutura jurisdicional trabalhista, eles acompanham o prazo de 15 dias. Professor, dá um exemplo. O recurso extraordinário. Outro exemplo, o agravo de instrumento em mandado de segurança. Então, recursos fora da estrutura jurisdicional trabalhista ou com regramento próprio, que seria o caso do mandado de segurança, eles observam o prazo recursal do processo civil. No mais, o prazo para interposição de recurso na Justiça do Trabalho, prazo geral, uniformidade, 8 dias. Uma situação particular desse recurso, trata-se do preparo. Aqui, diferentemente de outros recursos,
não exige o preparo, ou seja, a ausência de custas e depósito não gera a deserção. É um recurso isento. Professor, por que ele é um recurso isento? Porque, via de regra, ele não vai atravancar o julgamento daquele processo. Se eu estiver considerando um agravo regimental em função de um indeferimento no meu recurso ordinário, eu tenho que pensar que o juízo já estaria garantido. Então, não seria uma condição para protelar determinado cumprimento. A mesma regra, para que não seja considerado como procrastinação, aplica-se aos processos de competência originária. Professor, me dá um exemplo. Vamos pensar o seguinte: eu ajuizo um dissídio coletivo. O relator, ele indefere a minha petição inicial. A outra parte, ela ainda não foi notificada para compor o polo passivo. Então, esse agravo regimental, ele está procrastinando alguma coisa? Não. A relação processual, ela ainda não está efetivamente formada. Por isso, e somente por isso, não é correto, não é aplicável, não é exigível o cumprimento de preparo. Até aqui, perguntas? Alguém quer fazer alguma consideração? Ou podemos prosseguir? Beleza. Aqui eu coloquei algumas hipóteses de cabimento. No total, eu coloquei 4 tipos de hipóteses. Despacho que denega seguimento em recurso no juízo ad quem, decisão que indefere inicial, despacho do presidente do TST que denega seguimento aos embargos e decisão do corregedor. Esses 4 grupos de decisão, eles não permitem nenhum outro tipo de recurso que não seja o agravo regimental. Detalhe, vou pegar a caneta aqui. Esse daqui, nós estamos falando do juízo ad quem. E esses demais? Quanto a esses demais, não. Quanto a esses demais, eu estou falando de uma necessidade de discutir no mesmo grau de hierarquia. Certo? Certo. Quanto ao juízo de admissibilidade, aqui, assim como todos os recursos, exceto o embargo de declaração, eu observo o duplo juízo de admissibilidade. Eu tenho juízo ACO e eu tenho juízo ad quem. Quem representa o juízo ACO? É a autoridade que monocraticamente proferiu a decisão que eu estou recorrendo. E o juízo ad quem? É o órgão colegiado ao qual esteja submetido essa autoridade. Certo? Então, quem exerce o segundo juízo de admissibilidade? A autoridade com competência para julgar o recurso. Detalhe, o agravo regimental, ele permite a retratação. Então, se houver a retratação, a parte contrária não vai ser preciso intimá-la para que ela apresente as suas contrarrazões. Certo? Se o relator, monocraticamente, ele retrata-se quanto à suspensão do seu recurso ordinário, não precisa da outra parte contrarrazoar o seu agravo regimental, uma vez que ele já discutiu tudo que ele tinha necessidade nas contrarrazões ao recurso principal. Então, é muito importante, e isso também já foi cobrado, agora isso daqui foi cobrado em uma prova de concurso do TRT, para analista. Se
efeito regressivo seria cabível no agravo regimental. Eles colocam o efeito regressivo para você fazer confusão, porque regressivo e retratação e juízo de retratação são a mesma coisa. E nesse caso, cabe sim o efeito regressivo. E chegamos aqui, então, no nosso fluxograma. O nosso fluxograma, ele traz a previsão legal do agravo regimental na Justiça do Trabalho, ele encontra-se nos regimentos internos dos tribunais. Quanto ao preparo, é um recurso isento. Ele será cabível no juízo ad quem, quando denegar seguimento ao meu recurso no segundo juízo de admissibilidade, e ele será cabível no juízo a quo, quando se tratar de embargos no TST, e de decisão interlocutória, quando tratar-se de ação originária no segundo grau de jurisdição, as ações que nasçam no TRT. Aplica-se aqui o duplo juízo de admissibilidade, em que o primeiro juízo será feito pelo desembargador que monocraticamente tenha denegado seguimento, e o segundo juízo de admissibilidade será feito pelo órgão colegiado ao qual esteja subordinado aquele desembargador ou aquele ministro. E, por fim, o prazo. Eu tenho 8 dias para interposição e eu tenho 8 dias para contrarrazoar essas razões. Pessoal, do agravo regimental, era isso que eu tinha para falar. Pergunto, ficou claro? Algum ponto vocês gostariam que eu tratasse novamente? Ou podemos seguir para o agravo de petição? Não, ficou claro, sim, João Paulo. O negócio é que, então, o agravo regimental, ele vai ser sempre direcionado para o Tribunal de Justiça, no caso, a segunda instância, né? O Tribunal Regional do Trabalho. É, isso. Lembra dessa pirâmide? Sim. Uhum. Aqui eu tenho a vara do trabalho. Na vara do trabalho, eu vou ter a interposição de agravo regimental? Não. Não. No TRT, eu terei a interposição? Sim. No TST? Deixa eu voltar. Eita. Deixa eu colocar aqui de novo que... No TST, eu vou ter? Vou ter também. Vai ter também. Então, se eu apresentar o meu agravo regimental aqui, significa que o primeiro juízo, vai ser o desembargador monocraticamente. E o segundo juízo, o órgão colegiado. No TST, primeiro juízo, ministro monocraticamente. Segundo juízo, o órgão colegiado. Se vocês repararem, nunca sairá da mesma estrutura. O agravo regimental, ele sempre permanecerá na mesma estrutura. Não haverá remessa para um órgão jurisdicionalmente superior. Entendi. Certo? Certinho. Não, beleza. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma pergunta? Ô, professor. Oi. Desculpa, é que eu cheguei um pouco atrasado. É só questão dos 8 dias, ele é regra mesmo, é 8 dias o prazo. 8 dias. É porque eu tinha visto na internet que em regra seria 5 dias nos tribunais regionais. Então, eu não sei se você viu isso no livro do Leone. Não, foi num site, acho que foi no Estratégia Concurso, sabe? Aquele site. Tem tido decisões fixando o prazo em 5 dias. Porém, isso é questão prática, porque os regimentos internos, eles não foram alterados e consta expressamente nele a fixação do prazo de 8 dias. Então, assim, em regra,
o que tem acontecido são decisões. Então, essas decisões ainda não alteraram o regimento interno. Pode ser que tenha alguma súmula, mas ainda assim o regimento interno vigente de todos os 24 tribunais, ele implica no prazo de 8 dias. Ah, entendi. Tranquilo. Beleza? Mas só que isso daí, eu duvido que alguém vai cobrar em questão aberta. Porque depende de uma explicação que seria o seguinte: pode o tribunal fixar o prazo para a interposição de agravo regimental em 5 dias? Isso pode, tanto que isso tem acontecido. Porém, expressamente nos regimentos internos, o prazo fixado são de 8 dias. Ah, certo. Certo? Inclusive, eu vou dar, porque eu monto as aulas pelo livro do professor Bezerra Leite e pelo livro do professor Leone. Preponderantemente, eu trago alguma coisa do Ives Gandra, mas não é tanto. Da professora Rólia. Agora, eu vou dar uma pesquisada, né, em súmulas. Talvez tenha alguma coisa mais recente, mas ainda assim o regimento interno, e por conta dessa pulga que ficou na minha orelha, que dia que eu coloquei o material? Acho que no domingo. No domingo eu olhei todos os regimentos internos, e em todos os regimentos internos constam o prazo de 8 dias. Tranquilo. Beleza? Certo. Pessoal, mais algum comentário? Então, vamos para o agravo de petição. O agravo de petição, gente, ele é muito rápido. Ele é rápido e indolor. Vocês estão vendo a tela aqui do agravo de petição? Sim. Beleza. O agravo de petição, pessoal, eu fiz aqui, só que ainda não deu tempo de colocar. Eu fiz esses slides e eu fiz também um fluxograma. Na verdade, isso aqui deve ser mais um mapa mental do que um fluxograma. Eu gosto demais da conta de estudar por mapa mental. Eu gosto de ver uma palavra e me fazer lembrar um raciocínio. Depois eu vou colocar isso daqui no papel e disponibilizo para vocês. Então, o que seria o agravo de petição? Na verdade, eu abri o slide aqui, mas deixa eu colocar aqui no artigo 897-A. Meu microfone, deixa eu ver aqui. Pessoal, eu desativei o microfone de vocês porque estava dando retorno aqui no meu. Aí, quando vocês precisarem falar, não se acanhem. Eu só faço isso porque dá retorno, aí eu fico me escutando e acabo que eu repito. Mas não deixam de perguntar. Vamos para a leitura, então, do artigo 897, que é o artigo que prevê tanto o agravo de instrumento quanto o agravo de petição. Então, cabe agravo no prazo de 8 dias, a linha de petição, das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, eu já fixo a competência, o prazo e o cabimento. Por quê? Se bem que a competência ela vai vir tanto no parágrafo 1º, não, desculpa, no parágrafo 3º. Aqui, no caput, eu tenho o cabimento e eu tenho o prazo. Prazo, 8 dias. Se eu tenho 8 dias para agravar, eu vou ter 8 dias para contrarrazoar. O agravo de petição, alguns doutrinadores até brincam, chamando ele de recurso ordinário da fase de execução. Por quê? Porque esse agravo de petição, exceto se ele for oriundo do 2º grau de jurisdição, ele vai remeter o seu processo da vara do trabalho para o TRT. Então, ele devolve ao tribunal a discussão sobre
a matéria vindicada no agravo. Certo? Parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados. Permitido, esse aqui eu vou colocar até de outra cor. Permitida a execução imediata da parte remanescente até o final. Aqui, esse parágrafo 1º, ele impede o agravo de petição genérico. Por quê? Porque ele exige, como requisito para a interposição do agravo, que eu pegue o tema e justifique ele e os seus valores. Porque se eu assim não o fizer, o meu agravo ele não será julgado. Professor, me dê um exemplo na prática de uma hipótese de agravo de petição. Vamos supor que eu oponha os embargos à execução e esses meus embargos eles não são acolhidos. O magistrado não julga improcedente os meus embargos. Nessa hipótese, eu tenho ainda o agravo de petição para demonstrar que aqueles embargos eles foram julgados equivocadamente. No entanto, eu não posso simplesmente falar que os embargos não são corretos e por isso precisam ser alterados. Eu preciso falar quais são os pontos dos embargos que está ou que estão incorretos e o que seria de fato o correto. Ou seja, vamos pensar o seguinte: eu oponho os embargos para poder falar que a minha condenação ela não é de 100, ela seria de 50. No entanto, o magistrado mantém a condenação em 100. O que eu faço? No meu agravo de petição, eu pego aquela matéria e justifico o porquê o valor correto da condenação deveria ser 50. Só que a minha discussão agora, ela gira em torno apenas disso. Tudo que já tiver sido tratado vai poder ser executado. A única coisa que fica paralisado é essa questão. Certo? Quanto à competência para julgar. A competência para julgar, aqui, se esse processo for originário da segunda instância, ele será julgado pelo próprio tribunal. No entanto, se esse processo for oriundo da primeira instância, o julgamento será por alguma das turmas do Tribunal Regional, o qual seja superior àquele primeiro grau de jurisdição. Então, vamos lá. O agravo de petição, ele será julgado pelo TRT, sempre, seja em processos de origem do primeiro grau, ou seja de processos que já nasçam no segundo grau de jurisdição. Quanto a isso, ok? Ok. E a última hipótese de cabimento de agravo de petição seria quanto às contribuições sociais. Aqui, a discussão, ela gira em torno do quê? Do valor a ser recolhido para a União. Ou seja, a obrigação para com o reclamante, para com o exequente, ela já não existe mais. Então, se ela já não existe mais, eu pego as contribuições sociais, remeto para o órgão superior e executo aquilo que está maduro para ser executado. Certo? Deixa eu só voltar aqui para ver se tem alguma coisa que eu gostaria de falar antes. Não, esse aqui, o 897, ele já trata. O prazo para a sua interposição, o artigo 897 é claro, e ele fixa em 8 dias o prazo para publicação. Para contrarrazões, o mesmo prazo de 8 dias. Eu não poderia admitir uma contagem de prazo diferente de uma parte para outra. Chegamos agora
no ponto nevrálgico da nossa conversa. Quanto ao preparo. Vocês já acabaram com todos os processos civil? Ou vocês ainda têm algum processo civil? Não, a gente já acabou, já. Vocês se lembram? Aqui eu vou só fazer, porque eu acho que eu já falei algumas vezes, o meu cérebro está na mão. Se eu não escrever, eu não consigo falar. Então, vamos pensar, eu tenho um processo, um devido processo legal. Desse processo, eu tenho uma sentença. Do inconformismo dessa decisão, eu tenho um recurso. Movido por esse recurso, eu tenho um acordo. Posso continuar recorrendo, posso e tal, mas enfim, vai chegar um ponto que eu terei o trânsito em julgado, não é? Isso. A partir daqui, o que vai acontecer? O processo vai retornar para a instância de origem e o magistrado dará o prazo para a parte pagar espontaneamente. Se a parte não pagar, a Justiça do Trabalho, pós-reforma trabalhista, ela aboliu a execução de ofício. Só tem uma possibilidade de execução de ofício na Justiça do Trabalho, que é aquela parte que está pelo jus postulante. Se houver um advogado constituído, é necessário que ele requeira a execução, não é? Nesse caso, a partir do momento que ele solicita o início da fase de execução, o juiz ele concede um prazo para a parte pagar ou para a parte garantir o juízo. É isso mesmo? Isso. Se a parte pagar, processo encerrou, obrigação extinta, processo arquivado, bora para o próximo. Mas agora, se a parte não concorda com o valor e ela quer debater, ela não precisa garantir o juízo? Necessita. Ela precisa garantir. Se ela garantir o juízo, o que ela vai poder apresentar? Os embargos à execução. Desses embargos à execução, eu tenho a possibilidade para o agravo de petição. O agravo de petição, ele é cabível tanto da decisão que acolhe, quanto da decisão que não acolhe os embargos à execução. Qualquer que seja a natureza da decisão em embargos à execução, será cabível o agravo de petição. Mas, enfim, nós chegamos, por esse esqueminha, à parte do preparo. Na Justiça do Trabalho, nós sempre teremos as custas. E nesse caso aqui do agravo, as custas elas já estão expressamente definidas no artigo 789-A da CLT. As custas para a interposição do agravo de petição, o valor dela é de R$ 44,26. E quanto ao depósito? Será que o depósito recursal ele é exigível no agravo de petição? Nesse ponto, nós chegamos aqui. Agora a gente vai debater se cabe ou não o depósito recursal no agravo de petição. O depósito recursal, nós vimos lá no recurso ordinário que ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza de taxa e ele tem uma natureza de garantia. A natureza de taxa, eu me dou por satisfeito quando a parte já faz o recolhimento dessas custas. Agora, vocês concordam comigo que a garantia do juízo, ela deixa de ser exigida se eu já garanti a execução aqui atrás? Conseguiram acompanhar o que eu estou falando?
Eu não consegui acompanhar muito bem, não, professor. Vamos lá. Vamos voltar aqui no início da execução. A parte requereu o início da execução. Para a parte contrária, para o devedor, tem duas possibilidades: ou pagar ou embargar. Só que para embargar, ele precisa garantir o juízo. Sim. Se ele garantir o juízo, ele vai poder apresentar os embargos à execução, não vai? Sim. Pronto. Guarda, então, que aqui, para embargar, ele teve que garantir. O depósito recursal, ele também tem a função de garantir o juízo. Só que se esse juízo já está garantido, eu preciso garantir ele duas vezes? Não preciso. Por quê? Porque a execução, ela já estará quitada quando eu executar essa garantia. Certo? Certo. Então, o que fica disso? Que se o juízo já estiver garantido, o depósito recursal será dispensável. Dispensável não, desculpa. Se o juízo já estiver garantido, o depósito recursal será dispensado. Eu não posso exigir o depósito recursal quando o juízo estiver garantido. No entanto, supondo que o juízo não esteja garantido, ou supondo que tenha havido uma majoração dessa condenação, aí eu obrigatoriamente preciso complementar ou prestar esse depósito recursal. Professor, onde que está essa obrigatoriedade? Nessa súmula aqui. Então, eu vou exigir o depósito recursal apenas quando o juízo não estiver garantido, ou quando o juízo não estiver integralmente garantido. E essa observação que eu coloquei aqui, que eu gostaria muito que vocês não se esquecessem dela. Nenhum juiz pode exigir o depósito recursal quando houver garantia integral da execução. Certo? Vocês conseguiram entender isso que eu disse ou não? Sim. Ficou claro? Sim. Se não tiver ficado claro, pessoal, eu mudo o exemplo, a gente dá um jeito aqui, mas tem que ficar claro, porque esse é um recurso útil, não é muito cobrado, na verdade, na OAB, acho que nunca cobrou um agravo de petição e nem deve cobrar, mas alguma questão aberta pode cair sim. Agora, nós vamos chegar no ponto de cabimento. Deixa eu só ver se eu apago isso daqui. Tá. Cabimento, pronto. Eu falei uma hipótese em que o agravo de petição será cabível em embargos à execução. Só que essa é a única hipótese que permite o agravo de petição? Não. O agravo de petição, ele será admitido tanto em decisões terminativas ou definitivas. Ou seja, tanto decisões que atacam o mérito, quanto em decisões interlocutórias. Professor, me dê, pelo amor de Deus, um exemplo de decisão interlocutória na fase de execução. Vamos pensar o seguinte: o João Paulo, ele embargou. E para embargar, o João Paulo deu determinado bem em garantia. O magistrado viu o bem que o João Paulo deu em garantia e recusou. O que o João Paulo pode fazer? O João Paulo pode agravar dessa decisão interlocutória que não admitiu, que determinou o levantamento do bem dado por ele em garantia. Essa é uma hipótese de decisão interlocutória que ensejará
o agravo de petição. Então, eu tenho agravo de petição de decisões interlocutórias e eu tenho agravo de petição de decisões definitivas. Certo? E, professor, desse agravo de petição aqui, de decisão interlocutória, quem vai ter competência para julgar? Pessoal, pensem o seguinte: sempre a instância superior. O TST, ele vai julgar agravo de petição oriundo do TRT? Não. Não por quê? Porque o parágrafo 3º do 897 fala que, se o processo for originário do 2º grau, será julgado pelo TRT, e se o processo for originário de 1º grau, também será julgado pelo TRT. Certo, pessoal? Certo. Todo mundo está acompanhando? Tem alguém com dúvida? Se tiver dúvida, pergunte. Não durmam com dúvida, que isso é horrível. Chegamos agora na parte do juízo de admissibilidade. Aqui, aplica-se a regra do duplo juízo de admissibilidade. Em função disso, eu terei o juízo a quo e o juízo ad quem. Juízo a quo e juízo ad quem. O juízo a quo será aquele que proferiu a decisão que eu pretendo recorrer. Essa decisão poderá vir tanto da vara do trabalho quanto do próprio Tribunal Regional do Trabalho. E o juízo ad quem? Aqui, o juízo ad quem, ele sempre será o Tribunal Regional do Trabalho. Sempre. Então, vamos lá. Se a execução estiver tramitando em 1º grau, o juízo a quo, deixa eu fazer aqui a minha pirâmide do bem. Se a execução ela estiver aqui, o juízo a quo vai ser aqui e o juízo ad quem vai ser aqui. Agora, se eu tenho uma execução que está aqui, o meu juízo a quo vai ser aqui e o meu juízo ad quem também será aqui. Para que vocês lembrem da pirâmide azul e da pirâmide vermelha, deixa eu fazer isso daqui. E deixa eu fazer isso daqui. Quanto ao juízo de admissibilidade, ficou claro? Tranquilo. Tranquilo. Aqui, pessoal, nós falamos da impossibilidade da interposição de agravo genérico. O agravo genérico seria aquele que ataca toda decisão sem cuidar de especificar os pontos que são necessários de correção, são passíveis de correção. Aqui, o que eu quero? Eu não quero procrastinar o feito. Aqui eu quero que seja cumprido no menor tempo possível. Só que esse menor tempo possível, ele não pode justificar ou permitir descumprimento de preceito a todos imposto, ou seja, preceito legal. Em função disso, é facultado à parte delimitar valores e matérias e isso ficar esmiuçado, isso ficar definitivamente delimitado. Professor, dá um exemplo prático disso. Vamos pensar o seguinte: chegou uma execução e nessa execução esteja sendo cobrado hora extra, periculosidade,
e equiparação salarial. Esses 3 pontos transitou em julgado e veio para execução. Chegou na execução, eu não concordei com o valor das horas extras. O que eu preciso fazer? Eu preciso destacar as horas extras e, delimitada e justificadamente, demonstrar onde está o erro, ou onde estão os erros. E o que vai acontecer com os pedidos de periculosidade e equiparação salarial? Eles serão executados. Por que eles serão executados? Porque eles não fazem parte da matéria do agravo. Ou seja, a discussão agora fica em torno disso daqui. O restante, o processo vai seguir. E vai seguir por quê? Porque não pode acontecer, em nenhuma hipótese, o agravo genérico. Onde que está essa previsão de impossibilidade do agravo genérico? Súmula 416 do TST. O próximo slide, pessoal, fala das contribuições sociais. Aqui, como não há efetivamente ao exequente uma divergência quanto ao recolhimento, uma vez que o executado, ele não questiona o que vai ser pago ao exequente. Ele questiona aquela obrigação que ele vai ter que prestar ao governo, à União, ao INSS. Então, o que vai acontecer? Eu retiro ou coloco em questão de... agora me fugiu a palavra, gente. Eu coloco em destaque essas contribuições, remeto essa discussão para o tribunal ou para o órgão dentro do tribunal competente para julgar, e o restante da execução eu vou executando. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, via de regra, aplica-se apenas o efeito devolutivo. Não há efeito suspensivo, em regra, na Justiça do Trabalho. Para que seja deferido o efeito suspensivo, é necessário que haja uma manifestação expressa nesse sentido. E chegamos, então, no nosso fluxograma. Pessoal, quanto à previsão legal, artigo 897, alínea A da CLT, ele será isento de preparo quando o recurso estiver garantido e... Desculpa. Aqui, o mesmo erro que eu cometi na aula de ontem. Ele não é um recurso isento. Eu tenho as custas do 789 da CLT. Ele é um recurso que, se o juízo estiver garantido, eu não preciso comprovar o depósito recursal. No entanto, não estando o juízo garantido, aí eu preciso comprovar, além do pagamento das custas, o depósito recursal. Ele será cabível contra decisão definitiva ou terminativa em fase de execução. Aqui tem a regra do duplo juízo, sendo que o juízo ACO será ou a vara ou o TRT, e o juízo adquém sempre será o TRT. O prazo para a interposição do agravo de petição, 8 dias, e o prazo para contraminutar ou contrarrazoar, o mesmo prazo de 8 dias. Meus queridos alunos, o que eu havia proposto para hoje era isso, e agora eu fico aqui para eventuais perguntas ou considerações. Alguém gostaria de fazer algum apontamento? Professor, por mim tá tranquilo, show de bola. Por mim também tá tranquilo, João Paulo.
Pessoal, espero que tenha ficado claro. Vou disponibilizar essa aula. E obrigado pela presença de vocês. E aquilo que eu puder colaborar, contem todos comigo. Certo, gente? Certo. Abraço para vocês. As questões você vai estar disponibilizando amanhã? Até amanhã. Eu vou vou revisar ela hoje e até amanhã eu disponibilizo ela no portal. Aí você já vai estar pondo os dois trabalhos que você falou. Os 2 trabalhos. Certo. O do vídeo e o trabalho das questões. Lembrando que as questões, elas podem ser feitas em trio, reúnem e me mandam apenas um arquivo, e o vídeo também, se vocês quiserem fazer em grupo, pode reunir, fazer o Zoom. O Google liberou essa ferramenta que nós estamos utilizando aqui para todos os usuários, então vocês podem gravar, podem fazer o que for preciso. Pode mandar pelo WhatsApp, pode fazer do jeito que quiser. Certo? Essas questões que o senhor vai passar agora, né? Vou passar. Até amanhã. Ah, tá. Certinho, João. Beleza, gente? Então fiquem todos com Deus. Um bom descanso. Uma excelente noite. Até mais, gente. Ok, obrigada. Até mais.